Oi, gente, bem-vindos a mais um Improvista, hoje com Andrei Mosqueta e Daniel Nascimento, sobre o Resta 1. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Muito de nada. Sim. É que a gente é improvisador, a gente fala assim, é uma das coisas que vem com a profissão. Ontem a Arvoredo falou muito disso. É mesmo? Uhum. Então, eu queria primeiro perguntar para vocês por que o modelo do Resta 1, por que vocês resolveram trazer esse modelo para o Brasil? Bom, eu e o André, a gente foi fazer um curso com o Keith Johnston em Calgary, no Canadá, e a gente pôde jogar o formato e a gente gostou do formato e como o formato tem muita de direção e é uma coisa que eu e o André a gente faz muito, então a gente colocou a mão assim ao mesmo tempo falou, se a gente levar esse formato pro Brasil? Cara, eu acho que se a gente levar esse formato pro Brasil, seria muito legal. Então vamos levar. Então aí, como a gente, além de diretor, também produz, porque é o caso do Andrei, faz tudo também, aí a gente pegou e viu como é que fazia e trouxemos. É um formato bom porque ele educa a plateia, educa o elenco e educa também os diretores. Então a gente gosta muito particularmente. Vocês podiam contar um pouquinho como funciona o modelo? O Resta 1 funciona da seguinte maneira: é um grupo de improvisadores chamado para o palco, com 2 diretores ou mais, se as pessoas quiserem. E o que acaba acontecendo é que os improvisadores são sorteados para participar de uma cena. E então eles apresentam essa cena improvisada na frente da plateia, com intervenção da direção ou não durante o processo dessa cena. E no final da cena, a gente pede para a plateia dizer para a gente se a cena foi ruim, se a cena foi boa, se a cena foi muito boa. Então, os jogadores que fizeram essa cena acabam ganhando pontos por isso. E daí, ao final das rodadas, os jogadores que foram melhor votados, que receberam mais pontos, eles continuam jogando e aqueles com menos pontos vão saindo do jogo. E daí, no final, só resta um improvisador ou improvisadora. Legal. Já Resta 1 desde 2011, né? Isso, mas eles tinham na época o pior nome da improvisação nacional. Será que é o pior? Olha, eu chamava teste de elenco e algumas pessoas realmente achavam que era um teste de elenco. É um equívoco que a gente orgulhosamente eu mandei tatuar no braço para eu lembrar da minha burrice de ter falado, isso é um puta A gente tem esse problema até hoje. A gente chama Resta 1, muitas pessoas trazem de casa o seu joguinho Resta 1, achando que é um campeonato. A gente não tem como escapar, né? O nome é um negócio que o público entende. É isso, mas a gente começou em 2011 já com o formato, e em 2012 ou 2013 a gente também trouxe, do mesmo grupo, a gente trouxe também o formato Gorila para o Brasil. Exatamente. Que vocês têm juntos uma produtora, né? ImproDNA. A gente tem um prédio gigante ali em São Paulo. Na Paulista. É um prédio que é uns 40 andares. A gente está só nos 38 superiores. O de baixo é uma Starbucks e o de cima é um ateliê de bolivianos. Exatamente. Que a gente deixa para eles. A gente resolveu fazer isso porque, como isso tem a ver com uma vontade nossa, não especificamente com os grupos que a gente participa, então a gente achou melhor fazer uma coisa separada, que fosse só nós dois, e aí a gente fez a ImproDNA, que é meio que tem esse lugar de experimentar improviso que não é dentro do Antropofocus e nem dentro dos Barbixas, para trazer formatos, para criar formatos, para adaptar formatos. Então esses são os 2 que a gente já fez, que é do KIF, os 2 são do KIF. Mas a gente tem conversado com outros grupos até, a gente chegou a conversar com um outro grupo canadense, mas a gente achou que o elenco aqui, a gente tinha que treinar diferente o elenco para fazer. E assim, a única demanda que a gente tem desses formatos é realmente da gente poder fazer com que sejam formatos que deem ênfase à encenação teatral e que sejam de criação de cenas, e para que a gente possa, inclusive, explorar coisas de improviso e de comédia que a gente não explora nos nossos atuais trabalhos.
Vocês tinham dado uma parada, pelo que eu vi, eu pesquisei, o último tinha sido em 2015, e agora vocês voltaram, primeiro com Gorila e agora com Resta 1. Isso é uma volta para valer? Olha só, agora é para valer, gente. Vocês vão ouvir falar muito da gente ainda. Não, a gente tem 2 agendas muito complicadas, tanto eu quanto o Andrei. Então, a melhor solução que a gente tem até agora é quando os Barbixas vêm para Going to Town, a gente faz, porque o Andrei tem muito, ele conhece todo mundo aqui em Curitiba, tem acesso às coisas. Mas o que a gente queria mesmo tentar fazer é em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue um dia de levar o Andrei para lá, ao invés de eu vir para cá. A gente está agora, a gente está com alguns planos de participar de eventos específicos em 2020, então a gente já tem essa possibilidade de participar com os nossos formatos atuais em 2020, mas a gente está sempre estudando assim, como a gente poderia fazer para que esse formato estivesse presente, eu nem digo com frequência, mas de vez em quando em São Paulo, como a gente faria para estar com esse formato inclusive presente em outros centros que a gente sabe que tem muitos improvisadores, porque a questão na verdade da gente estar fazendo em Curitiba e está fazendo e a gente está pensando em fazer em São Paulo, é que a gente conhece a improvisação local, conhece os novos improvisadores, conhece os improvisadores que já têm muita experiência nessas 2 cidades, então pra gente essas 2 cidades são tranquilas da gente poder fazer essa produção, são mais tranquilas de fazer essa produção. Então em Curitiba com toda certeza em 2020 vai ter novas edições, em São Paulo possivelmente, em outras cidades ainda a se pensar sobre o assunto. A confirmar Moçambique. Não, mentira, não tem Moçambique ainda. Não, esse negócio de São Paulo, eu pedi para algumas pessoas, o que eu posso perguntar? Muitas perguntaram, quando vem para São Paulo? Essa é a pergunta que mais tem nas redes sociais de todo o Brasil. Mas a última vez que a gente apresentou foi em São Paulo. Não, o Gorila foi aqui. Não, o Resta 1. O Resta 1 sim. Resta 1, antes de hoje, a última vez foi em São Paulo. Foi lá, foi no Teatro Folha. Seus comentaristas. Eu lembro. Você estava lá? Você que pediu agora? Não estava, André. Não estava, eu sabia. Te contar, viu? Tem limite. O Resta 1 tem a obrigação de ser cômico? O Resta 1 não tem a obrigação de ser cômico. Ele tem muito da escola do Keith Johnston, que é de trabalhar com honestidade e pensando no parceiro de cena. Então ele não tem a obrigação de ser cômico, mas a plateia gosta de rir, né? Então o que eu acho que está acontecendo é que a gente está tentando colocar algumas coisas, elementos que não são cômicos, mas ainda tem muito comic relief, né? Tem muita risada que vem, as cenas costumam acabar com punchlines, mas a gente já conseguiu algumas vezes terminar uma cena que não era cômica e conseguiu uma nota alta. Porque ficou bem feita pelos improvisadores. E tem vezes que ele não é cômico simplesmente porque nós falhamos miseravelmente. Exato, Porque às vezes a gente queria que fosse engraçado e a gente falhou. Então desculpa aí. Improviso tem dessas. Tem alguma cena marcante para vocês, assim, no Resta 1, que vocês lembrem até hoje, alguma coisa assim? Eu escrevi a minha esses dias, inclusive. Você escreveu? Então vai falando assim que eu penso. Olha, em 2012, eu acho, 2013, durante um festival de teatro, a gente convidou algumas pessoas para jogar Resta 1 com a gente, e entre elas estava o Alan Benatti e estava o Mauro Zanata. O Alan Benatti é professor de improviso, improvisador e palhaço de São Paulo, e o Mauro Zanata é um palhaço improvisador e professor de improviso aqui de Curitiba, que é mais velho. Ele tinha acho que 50 anos, mais ou menos, na época que a gente fez essa peça. Então a gente fez uma cena em que o Alan era o novo palhaço chegando no circo e que o Mauro ia entregar o nariz dele pro Alan, ia passar o nariz para frente. E eles começaram a fazer essa cena falando sobre a vida deles de palhaço de verdade, o Alan e o Mauro. E foi uma cena muito bonita e foi lindo, porque eles realmente foram muito honestos, foi sensacional o que eles fizeram. E teve uma coisa incrível que aconteceu, foi que quando a cena foi terminando, o Zanata foi indo para o fundo do palco enquanto o Benatti se maquiava de palhaço, e quando a luz estava quase apagando, o Mauro pulou, bateu os dois calcanhares no ar assim e saiu de ladinho, como se fosse uma cena chapliniana. Então
Tem horas que eu gostaria de dirigir tão bem alguma cena fixa que eu levo para o palco, mas não tem acontecido. Eu gosto de várias cenas, mas me vem à cabeça agora uma cena que a gente até discutiu esse final de semana, que foi com o Edran e com a Vida. E do Rio? Que foi uma... Claramente. Não sei se foi o Edran, se foi o Marcelo, não sei quem estava. Cauê Vida, pode Cauê ser. Vida, talvez. E aí era uma cena que começou com a luz. E o técnico de luz deu o primeiro input. E aí os improvisadores viram a luz e aí criaram a cena sobre a luz. Eu acho que isso foi muito bonito porque a gente trabalha muito as piadas e até o formato original canadense só tem luz branca, não tem nem contraluz. E uma coisa que a gente gosta é de trazer um pouco do teatro, né? De você imaginar as coisas ali, fazer para o público dar um esforço, e tem uma beleza o teatro. Então foi muito legal ver esse dia que o primeiro improvisador que deu a ideia foi o iluminador. Aí os improvisadores fizeram uma cena sobre a luz e eram umas luzinhas no chão assim, que eles transformaram em pedra, e foi muito legal. E o pessoal embarcou e as pessoas nem se tocam, que eram meia dúzia de lâmpada apontando para o chão, e de repente as pessoas viram que era um rio e tinha uma pedrinha e eram duas pessoas conversando. Então acho que isso foi uma coisa, uma cena que eu lembro até hoje. E a gente tem um orgulho muito grande na nossa vida, que em 2011, ainda quando a gente estava começando, pela primeira vez, isso foi o Edran e o Rafael Barreiros, o Edran Mariano e o Rafael Barreiros, eles fizeram, naquela época a gente fazia ainda que cada cena valia 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 sendo a boa e 1 sendo a ruim, e eles fizeram uma cena tão horrível que eles receberam 1 da plateia. Isso pra gente é um motivo de orgulho muito grande até hoje, porque só é possível para uma plateia dar 1 se ela está se sentindo confortável para expressar o que ela quiser no teatro. Então pra gente é um grande orgulho que a gente tenha conseguido ter feito uma cena que valeu 1, e eu fico muito feliz que eles tenham topado fazer uma cena também que deu 1 para eles. Isso aí, a gente arrasou. E agora, só para finalizando, eu queria que vocês falassem um pouco da agenda de vocês até onde vocês sabem, tipo, porque, né? Você sabe a sua de cabeça aí? Começa que eu vou pegar minha agenda aqui, peraí. Então, a minha agenda é o seguinte: o Antropofocus estreia um espetáculo novo chamado Justo Hoje, no dia 13 de novembro. É um espetáculo que teve improviso na sua concepção, mas as cenas não são nada improvisadas, pelo contrário, é tudo bem marcadinho. Fica em Curitiba de 13 até 24, agora não lembro se é 24 ou 26 de novembro. São 2 semanas em cartaz. E na semana seguinte, no dia 30 de novembro, estarei em Itajaí com os Mequetrefes fazendo a apresentação de improvisação, lá a Missão Improviso. E em novembro, no dia 7, estou fazendo um exame de faixa lá no Kiaikido. E no dia 14 eu espero estar em alguma praia muito escondida em algum lugar do Brasil. Bom, eu faço parte do grupo chamado Os Barbixas, né, que faz o espetáculo Improvável. Toda quinta-feira a gente está no Tuca em São Paulo, às 9 horas. No dia 1, 2 de novembro e 3 de novembro a gente vai estar em São Carlos. No dia 8, 9 e 10 a gente vai para Indaiatuba e Jaguariúna. Dia 15, 16 e 17 em Porto Alegre. Dia 22, 23 e 24 no Rio de Janeiro. Dia 25, 26 e 27 em Portugal. E no dia 6, 7 e 8 em Salvador. E no dia 13, 14 e 15 em São Paulo, no Teatro Procopio Ferreira, fazendo um espetáculo chamado Não é Stand-Up. Que também não é improviso. Mas o título ia ficar muito grande se fosse falar tudo que não é. É verdade esse bilhete. É muito boa essa frase, vou começar a usar. Por que não espetáculo não é stand-up? É porque se a gente for explicar tudo que não é, a gente deixa só isso. A gente não consegue. Que não é dança também, mas a gente achou que não ia ter sentido. Não é uma... Vai ter dança, vai ter dança. Não é um congresso de contadores também. Vai ter dança, vai ter que ter dança agora. Pronto. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado a você. Valeu. E a todos vocês, se inscreve no canal dela. Se inscreva. E no canal do Antropofocus também. E no canal da Companhia Barbixas. Vídeo toda quinta e terça-feira. Exato. É isso, obrigada. I'm hitting the bottle like a younger Hemingway. Hey, you're really something. Am I interrupting? It looks like you wanna leave, for sure there is a way.